One Piece é uma obra que sempre que temos algo novo revelado, podemos com certeza voltar na história e perceber que o autor, Eiichiro Oda, já tinha deixado dicas pra gente. Com as revelações recentes sobre a família Nefertari, que inicialmente a gente conhece no arco de Alabasta, vamos agora voltar na história e ver tudo que o Oda já nos trouxe sobre um membro muito importante dessa família, Nefertari Vivi. Ou melhor, Nefertari de Vivi. Inclusive naquelas capas de capítulo que a gente às vezes pensa, o Oda só atendeu um pedido de um fã, podem ter muitas conexões que a gente nem imaginava. E neste vídeo eu vou te mostrar como essa capa aqui, que parece ser só a Vivi curtindo a natureza, talvez possa esconder segredos que vão explodir a sua mente. Mas vamos começar com o nome da família Nefertari. Você sabia que Nefertari foi uma palavra comumente utilizada no Egito Antigo para se referir a princesas, rainhas, como as mais belas, maravilhosas? Bom, o Oda já afirmou que ele baseou o arco de Alabasta todo no Egito Antigo, mas ele também disse que não fazia ideia sobre o significado da palavra nessa forma, inclusive porque se a gente pensar em Nefertari Cobra, quase que não faz sentido, né? Mas há uma outra conexão que ele puxou sim, que é de uma pessoa muito importante na história que tinha esse nome, a esposa, aliás, uma das esposas do grande faraó Ramsés. O seu nome era Nefertari Merenptah. E aí, na história real do Egito Antigo, né, a Nefertari Merenptah era uma das esposas do faraó, mas foi a única para a qual ele construiu um templo, porque ele era apaixonadíssimo por ela. Agora você imagina se as outras 49 esposas não morriam de inveja dela, né? E é nessa linha que está baseada uma teoria de que as mulheres que recebem o nome Nefertari estão sob uma maldição da inveja, né? A inveja ronda elas, até porque quem recebia esse nome geralmente eram as mulheres consideradas mais belas, mais maravilhosas. E é aí que as coisas começam a se conectar com as imagens das capas dos capítulos e com a história da Vivi. Vamos começar com essa informação aqui. Se você já chegou nessa parte do mangá, ou se você já viu spoilers sobre isso, você já deve ter visto essa cena da silhueta de Imo-sama olhando para uma foto da Vivi. Mas o que será que passava pela cabeça dele ou dela naquele momento, né? Por que estava observando aquela imagem? As teorias que tratam da inveja que rondam o nome Nefertari apontam que Imo-sama quer acabar com Vivi porque ela lembra muito alguém do passado, que era muito bela. Aliás, que poderia ser, na teoria, tá? Uma sereia. E também que talvez Imo-sama não está olhando para a foto da Vivi, e sim para a foto dessa pessoa do passado. Calma que as coisas já vão fazer mais sentido, talvez até mais do que você espera. Você se lembra, se você já chegou nessa parte da história, se você já ouviu falar sobre isso, que quando o bando do Roger, ou até mesmo, né, o bando do Luffy, chega à Ilha dos Homens Peixes, eles encontram um poneglyph que tem um pedido de desculpas? Essa teoria diz ainda que o que está escrito nesse poneglyph é um pedido de desculpas de Joy Boy para essa sereia, que era uma bela sereia, considerada por ele uma bela sereia, e que Vivi teria os mesmos traçados dessa sereia que viveu há 800 anos atrás. E aí você deve estar pensando, cara, mas você viajou, porque a Vivi não é uma sereia, sereia é tipo a Shirahoshi. Ok, quando eu estava vendo o início dessa teoria, eu pensei o mesmo, mas aí tem a explicação também de que talvez de fato a questão de ser uma sereia não esteja conectado à raça, né, vamos dizer assim, mas a percepção que Joy Boy teve quando ele conheceu essa pessoa no passado pela primeira vez. E agora vamos começar a entrar nas capas dos capítulos de One Piece que se conectam com isso. Capa do capítulo 1023, onde Vivi aparece curtindo o dia em uma árvore, rodeada de passarinhos. Vivi está utilizando um belo vestido que contorna bem o seu corpo. E sabe como esse tipo de vestido também é chamado ou conhecido? One Piece Dress. E tem mais, a ponta do vestido que o Oda desenhou não é um estilo qualquer. É um tipo que chamamos de mermaid, ou sereia em português. E esse exato tipo de vestido, nesse modelo com essa ponta, é conhecido como One Piece Mermaid ou Mermaid One Piece. Tá, você pode pausar o vídeo agora, procurar no Google pra ver que eu não tô falando doideiras aqui. Realmente, esse é o tipo do nome do vestido. Mas depois volta aqui porque tem mais, viu? E agora vamos pra outras capas dos capítulos de One Piece pra prestar atenção principalmente na forma como Oda desenha a pose da Vivi. Principalmente quando ela tá sentada. Capa do capítulo 271. Vemos Vivi sentada com as suas pernas cruzadas.
Ah, mas isso é porque ela é uma princesa, né? Será? O fato da Vivi cruzar as pernas é recorrente na apresentação que o Oda faz em outras capas de capítulos de One Piece. Um formato que lembra muito a questão das sereias não terem a divisão das pernas. Ainda nessa capa, a Vivi tem uma estampa no seu casaco, que é o rostinho de um animal marinho. E esse animal marinho se conecta a uma lenda muito antiga de piratas, navegantes, de que eles por muitas vezes em noites já muito cansados, no meio de tempestades, eram atraídos por silhuetas que lembravam mulheres sentadas em rochas. Só que eram mulheres que tinham caudas, e assim eles foram atribuindo o nome de sereias a elas. E aí seus navios eram atraídos por essas rochas, se despedaçavam, e quando eles viam o que realmente eram esses seres marinhos. Inclusive tem uma passagem do mangá que o Zoro comenta sobre essa lenda. Ele fala que toda vez que você acha que avistou uma sereia, na verdade você avistou esse ser marinho, que é conhecido como Dugong, que é a mesma representação, é o mesmo rostinho que tá no casaco da Vivi. E pra fechar esse ponto, o próprio Oda menciona essa lenda em um dos volumes de One Piece, no 23. E quem tá na capa desse volume? A Vivi. Vamos ver agora mais duas capas de capítulos em que Vivi aparece, do capítulo 343 e do capítulo 345. E as pernas da Vivi estão cruzadas, mesmo quando ela tá de pé. No capítulo 345, inclusive, a Vivi tá sentada exatamente como contam as lendas sobre as sereias, em uma rocha, né? Tem uma questão ali de água, e no cantinho tem o tal do bichinho marinho, o Dugong. Na capa do capítulo 423, aparece a Vivi e, opa, aqui ela não tá com as pernas cruzadas, então nada de referência, certo? Errado. Olha o título do capítulo: A Lenda da Sereia. Na capa do capítulo 484, Vivi aparece com um vestido One Piece Mermaid e tocando uma harpa, que é um instrumento que geralmente, né, quando é representado de uma forma artística, as sereias estão utilizando, tocando. Na capa do capítulo 541, não vemos as pernas da Vivi, mas ela está segurando a cauda de um peixe. Na capa do capítulo 579, a Vivi encontra uma escultura que, se a gente olhar, tem os traçados muito parecidos com o dela, né? E por uma coincidência ou não, as pernas não estão feitas. Daí pra frente, os Mugiwaras entram no Novo Mundo, e aí nós visitamos com eles a Terra, ou melhor, as águas dos Homens-Peixe. E lá descobrimos o tal do Poneglyph com a promessa e também sobre uma profecia de que uma sereia viria a nascer. Na capa do capítulo 610, vemos a Vivi limpando o chão. Quem limpa o chão assim, com as pernas assim? Ó, você vai concordar comigo, vai. E o interessante é a mensagem que aquele gatinho ali tá carregando. A mensagem diz algo como treinamento da noiva. Mas pra casar com quem? E agora, vamos voltar para um capítulo que talvez agora se conecte melhor, faça mais sentido, que é a capa do capítulo 178. Na capa deste capítulo, nós vemos que Vivi está sendo cortejada por uma criatura marinha, o que poderia indicar que ela também tem uma conexão marinha. Nas capas dos capítulos 640 e 641, novamente vemos Vivi utilizando um One Piece Mermaid, e é interessante os títulos desses capítulos. Um diz: Bem acima da Ilha dos Homens-Peixe, e o outro diz: O que é você? Agora, o mais doido é que a gente pode ler esses títulos em conjunto, como: O que é você bem acima da Ilha dos Homens-Peixe? E o que está bem acima da Ilha dos Homens-Peixe? Mary Joyce. E quem é um ser que a gente poderia perguntar o que é você, porque a gente não tem revelado ainda? Imo-sama. A partir do capítulo 906, Vivi se conecta pela primeira vez com a princesa sereia Shirahoshi. Isso por conta do encontro das realezas que acontece no Reverie, ou Reverie, em Mary Joyce. E quando a face das duas são mostradas no mangá, coincidência ou não, elas são mostradas de uma forma muito semelhante. Eu sei, o Oda desenha vários rostos de mulheres muito parecidos, né? Praticamente todas as mulheres de One Piece são anime com cor de cabelo diferente. Mas é que nesse caso parece ter sido tão proposital. E o vestido que Vivi veste durante o Leveling, enquanto ela conhece Rebecca, Shirahoshi, né? É um maravilhoso One Piece. Muito longo e com um estilo que lembra muito o caimento de uma cauda. E é interessante que ela usa um cinto, com certeza de ouro ali, né? Que marca bem a divisão entre a parte de cima do seu corpo e a parte de baixo.
Depois de ver todas essas referências, nós podemos ainda conectar essa revelação recente de que a família Nefertari também são Dis, né? Ou seja, Vivi também carrega Di em seu nome. E vemos que Musama menciona isso com ódio, né? Inclusive quando ele fala da antepassada dos Nefertari, Nefertari de Lili. Ao que parece, inclusive, a Lili no passado foi responsável por espalhar os poneglyphs pelo mundo. E Musama ainda reforça que os Di no passado sabiam bem, né, que eram os inimigos naturais dos deuses. E parece que Musama tenta se colocar nessa categoria também. E isso são indícios de que esse ser, essa pessoa, sei lá, de fato viveu no passado, né? Mas como? Será o poder de uma Akuma no Mi? Ou uma raça específica que ainda não conhecemos? Não sei, só sei que as teorias em One Piece são sempre muito divertidas de ver, complementar, criar. E aí, curtiu essas conexões? Achou que alguma coisa fez sentido? Bom, são só teorias, né? Comenta aí o que você achou e inclusive o que você achou das revelações recentes sobre a família Nefertari. Até a próxima!